com uma fome, queria tomando uma... Se você pensou que eu quero um McDonald's com uma Coca-Cola, tá certíssimo. Esses símbolos estão aí e mexem com as nossas vidas. Nós, consumidores, e nós, empresários. O direito regula e tem muito interesse em regular esse aspecto da vida empresarial. Então, se você quer começar a entender um pouco mais sobre o que a legislação francesa do champanhe, sobre o que a panela de barro capixaba e o que a embalagem da Coca tem em comum, fica nesse vídeo que eu vou te explicar um pouco mais. Como vão, meus caros? Primeiro, nós vamos, nessa aula, explicar alguns termos para que você não fique em dúvida ao longo desse vídeo, certo? A propriedade intelectual é o conjunto de normas de proteção sobre bens incorpóreos ou imateriais, ou seja, que não tem existência física. Decorrentes eles da criatividade, da inteligência ou da sensibilidade do seu criador, do seu autor ou do seu inventor. São as regras que tutelam as criações, direito autoral, e as invenções, propriedade industrial. Pode-se dizer, então, que a propriedade industrial e o direito autoral são duas vertentes que compõem a chamada propriedade intelectual. Assim, senhores, a propriedade intelectual é um gênero do qual o direito autoral e a propriedade industrial são espécies. Vou explicar com um pouco mais de calma. A propriedade industrial e o direito autoral são duas vertentes que compõem a chamada propriedade intelectual. Entende? Então a propriedade intelectual é gênero. Gênero está num campo maior, aonde o direito autoral, que é um sub-ramo do direito civil, e a propriedade industrial, que é um sub-ramo do direito empresarial, são espécies. Vamos falar um pouco sobre direito autoral, ok? Autoral. Lembrando que o direito autoral não é naquela divisão didática que nós temos no curso de graduação em Direito, ela não é um estudo do direito empresarial, e sim um estudo do direito civil. Direito autoral, civil. Mas vamos comentar um pouco sobre o direito autoral. O direito autoral cuida especificamente de obras literárias, artísticas, científicas e etc. Aonde está isso? Lei 9610 de 98. No geral, o direito autoral cuida de obras relacionadas à estética, às sensações corporais, às percepções, a um estado de espírito, a um sentimento, a alguns tipos de símbolos. O software é uma exceção.
é amparado pelo direito autoral, mas não se trata de sentimento, e sim de uma solução técnica. Apenas para fins ilustrativos, tá? De acordo com o artigo 7 da Lei 9610 de 98, são protegidas pelo direito autoral as obras intelectuais, tidas como criações do espírito, expressadas por qualquer meio ou suporte, como por exemplo, vamos citar alguns exemplos que podem ser interessantes para você conhecer mais o direito autoral. Os textos de obras literárias, artísticas ou científicas. As conferências, alocuções, sermões e outras obras da mesma natureza. Diria também que as obras dramáticas ou dramático-musicais, os musicais. As obras coreográficas, cuja execução cênica se fixe por algo escrito. Eu tenho algo escrito sobre a cena. As composições musicais, as obras audiovisuais, sonorizadas ou não, inclusive as obras cinematográficas. Posso também citar as obras fotográficas e as produzidas por qualquer processo análogo, próximo ao da fotografia. Também estão incluídas na lei do direito autoral as obras de desenho, pintura, gravura, escultura, conhece a litografia e a arte cinética. As ilustrações, cartas geográficas e outras obras da mesma natureza. Os projetos, esboços e obras plásticas concernentes à geografia, por exemplo, à engenharia, à topografia, à arquitetura, paisagismo, cenografia e ciências. Posso também citar como exemplo algumas traduções ou transformações de obras originais, entende? Aquelas que são apresentadas como uma criação intelectual, adaptando outras obras. Posso citar as coletâneas ou compilações como as enciclopédias, os dicionários, algumas bases de dados. Tudo isso obra de direito autoral. Posso também, deixa eu ver se eu lembro mais alguma coisa, alguma organização ou disposição de conteúdo, entende? Um banco de dados de músicas X. Sobre isso ainda, você já deve ter visto um símbolo C com um círculo em volta. Esse símbolo C com um círculo em volta é internacionalmente reconhecido como símbolo da copyright, ou direito de cópia em inglês. O símbolo faz referência à proteção dos direitos autorais sobre determinada criação. Direito autoral. Eu acho que eu falei bastante sobre esse instituto, do direito autoral, que nem é típico ser falado em direito empresarial, mas que eu acho que a minha relação foi interessante, porque você pode passar uma graduação inteira sem nem ouvir falar sobre direito autoral. Mas vamos então nos concentrar, vamos comentar um pouco mais sobre os direitos de propriedade industrial. Direito de propriedade industrial ligado ao direito empresarial. Em primeiro lugar, me cumpre explanar os benefícios ao proprietário e à economia nacional. A propriedade intelectual, enquanto conjunto de regras que tutelam os bens imateriais, desempenha um papel, vamos dizer assim, fundamental. Fundamental por quê, senhores? Fundamental num ponto de vista de desenvolvimento socioeconômico. Bom, me explica um pouco mais.
Faz parte da diretriz básica da economia proteger o interesse dos titulares de direitos e bens imateriais, que eu não posso tocar, proporcionando-lhes usufruir com exclusividade das suas criações e inventos por determinado período. O que significa isso? Acabando por promover o desenvolvimento tecnológico, porque eles podem explorar aqueles que eles criaram. Ou podem ter um retorno financeiro às suas criações, entende? Então, na verdade, eu gero um círculo virtuoso de que eu crio, só eu uso, ou eu crio, uso e gero dinheiro porque eu passei para alguém financeiramente explorar. Isso é excelente para o país. Excelente. Mas qual é a principal fonte de proteção à propriedade industrial? Artigo 5º, inciso 29 da Constituição. A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Excelente. Principal fonte constitucional. Mas do que a propriedade industrial, ou também chamado direito industrial, cuida? O direito industrial tutela as marcas, patentes de invenção e de modelo de utilidade, tutela também os desenhos industriais e as indicações geográficas. Tudo isso eu vou te explicar em breve, mas está na Lei 9279 de 96. Uma observação. Por que eu chamo industrial? Porque foi o setor que começou a registrar produtos e processos produtivos. Via de regra, a propriedade industrial vai tratar, por óbvio, de técnicas. Técnicas a serem aplicadas em produtos ou em processos produtivos. Entende? Eu crio um produto para o meu setor, eu mudo um desenho para o meu setor, eu formulo um produto. Vale ter em conta que a palavra industrial está relacionada ao fato de que esse setor foi o primeiro que começou a registrar marcas, a patentear invenções. O que com o passar dos anos também acabou sendo, como é que eu posso dizer, utilizado pelo comércio e pela prestação de serviços de forma geral. Mas quem começou foi a indústria. A ideia de se proteger uma invenção está relacionada à necessidade de todo inventor ou criador ter assegurado um proveito econômico. Entende isso? Eu dou essa segurança jurídica ao inventor. O proveito econômico da sua exploração comercial. Ele pode explorar a sua criação industrial, entende? Bom, isso faz todo sentido. Senão ele não cria. Então a proteção jurídica está nisso. Entende? Mas qual seria a natureza jurídica da propriedade industrial? Para todos os efeitos legais, a Lei da Propriedade Industrial considera todos os direitos de propriedade industriais como bens.
bens e bens móveis, tá? Vê na lei lá o artigo 5º. Agora a pergunta que vocês devem estar se fazendo: onde se registram os bens de propriedade industrial? No cartório? Na junta comercial? Não. As propriedades industriais se registram ou são registradas no INPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial, INPI. O INPI é uma entidade administrativa brasileira. Tem como finalidade, dentre outras atribuições, relacionadas à propriedade industrial, todas as coisas, o que ela faz? Ela concede titularidade de patentes e registra marcas. Mais especificamente, o INPI é uma autarquia federal. Bom, senhores, essas foram as noções básicas da propriedade intelectual e industrial. Eu te contei realmente nesse vídeo o que há de primordial, de basilar. No próximo vídeo, na próxima aula, eu vou falar sobre algumas espécies, quais sejam patentes de invenção, modelo de utilidade, desenho industrial, marcas e indicações geográficas. Mas fica para o próximo vídeo. Se inscreve no canal para ser notificado das próximas aulas. No mais, um forte abraço e até a próxima aula de Direito Empresarial.